a gente já falou em alguns momentos aqui sobre as expectativas que nós temos, tanto com a nova gestão de saúde no Estado, quanto a nova saúde do federal, né, no Ministério da Saúde. Mas ainda tem alguma coisa que quem está no poder público dos municípios está aguardando, uma ajuda maior, um encaminhamento maior, algum debate que ficou represado nos últimos anos e que os novos governos precisam avançar, precisam colocar como prioridade para que os municípios sejam beneficiados dentro da área de saúde? Sim, existe uma expectativa. No final, no ano passado, o Ministério da Saúde mudou a forma de financiamento para os municípios. E os municípios eles seriam muito prejudicados pela forma de financiamento que, deixando de ser como era antes, por produtividade, passa a ser por um cumprimento de metas, especialmente de cadastros, por exemplo, se você não coloca raça e sexo no cadastro, você invalida a produtividade daquele paciente, por exemplo. Então, só que eles fizeram já retroativo, então, sem tempo de você poder acertar o seu cadastro, acertar a forma como as pessoas trabalham, para poder se alinhar com o que era solicitado. Então, eu acredito que eles devam mudar essa forma de análise da produtividade dos municípios. E, segundo, algumas habilitações que foram negadas durante todos esses últimos anos, por exemplo, a nossa UPA, a nossa unidade de pronto atendimento, hoje atende muito mais pacientes que o pronto-socorro do Heliópolis, por exemplo, do que grandes pronto-socorros por aí. E a nossa UPA não recebe um centavo de incentivo, nem federal, nem estadual, porque não é habilitada. Nós não conseguimos habilitação. Então, temos uma grande esperança de, nesse governo, conseguirmos habilitar, uma ajuda no custeio, que é extremamente importante. Cada centavo que vem do Ministério da Saúde é extremamente importante para que a gente possa fazer a saúde de qualidade no município. O senhor já relatou alguns pontos em relação ao que está se esperando aí do Ministério da Saúde, né? Essa questão de tecnologia, a própria questão urgente da vacinação contra a Covid-19 e as vacinações que são obrigatórias da carteirinha de vacinação. Mas o que a gente pode, o que os municípios, até o senhor que faz parte do Consens, o que os municípios estão aguardando, tanto em relação ao Estado quanto em relação ao Ministério de Saúde, de avanços para esse ano? Porque, entre aspas, na teoria, claro, é o primeiro ano assim, um pouquinho mais tranquilo em relação à Covid, né? Porque ano passado a gente iniciou o ano com uma onda muito forte, muito grande. Até no final do ano passado teve uma preocupação ali em determinados momentos com uma certa onda que surgiu, mas esse ano, a princípio, a gente espera e torce muito para que esse problema não se agrave. O que os municípios estão aguardando aí, tanto do governo estadual quanto do governo federal, de ajuda, de debates, para avançar essa história da saúde? Bom, o que a gente está esperando, eu já, como eu falei há pouco, eu já tive, antes do governo federal assumir, a gente teve uma reunião lá em Brasília com esse comitê de transição. Nós levamos as dificuldades dos municípios, a equipe foi bastante receptiva e a gente está bastante esperançoso com isso, né? Porque o que tem que deixar muito claro, e nós deixamos isso lá, tanto lá quanto também eu tenho feito reuniões agora já com o novo secretário de Saúde do Estado, estive lá semana passada, essa semana já estive lá 2 vezes, foi bastante receptivo, é que, na realidade, as coisas acontecem no município, né? Então, não adianta criar grandes políticas lá em Brasília ou lá no centro do Estado, porque sem a participação dos municípios. O que nós estamos vendo nas 2 gestões, até o momento, eles estão nos ouvindo. Então, nós estamos levando as nossas dificuldades. Tá? Aqui no Estado, a gente conversou com o secretário, ele está com uma grande preocupação entre as filas, né? A telemedicina, ele tem falado bastante nisso, tem falado de um apoio maior à atenção básica, né? As cirurgias eletivas e a regionalização. Né? O que vem a ser a regionalização? É que a gente tente resolver os problemas o mais próximo possível da casa das pessoas.
E esses mesmos temas estão sendo discutidos lá em Brasília. Inclusive, hoje, o pessoal do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde está numa reunião com a ministra. Então, está reforçando ainda mais essas nossas reivindicações. Nós estamos sendo bastante ouvidos. E até agora, veja, eu não posso falar o que vai acontecer daqui para frente, mas até agora a conversa tem sido muito boa, fluida, caminhando para acho que nós vamos caminhar para uma melhora bastante desse patamar. Tá? Temos um problema sério, todos nós, que é o financiamento. A saúde ela é muito subfinanciada, isso temos uma dificuldade muito grande, né? Os municípios, em geral, constitucionalmente, nós teríamos a obrigação de usar 15% do orçamento na saúde. Em média, nós estamos aqui no ABC quase de 25% a 30%. Quer dizer, estamos usando bastantes recursos. Alguns municípios aqui estão aplicando mais de 30%, que é uma média no estado de São Paulo. Isso é muito grave, porque a hora que o prefeito obriga, e é verdade, ninguém vai deixar ninguém desamparado, a hora que ele acaba usando esse recurso todo na saúde, alguma outra área vai ficar prejudicada, com certeza. Então, é importante, se a gente pensar 30% na saúde, que seria 15%, 25% na educação, que seria o mínimo, são 55% praticamente. Se você botar a folha de pagamento, praticamente não sobra nada para as outras áreas. Então, tem que ter uma melhora nesse subfinanciamento. Isso nós pedimos tanto a nível federal quanto a nível estadual. Tá? A coisa da vacinação também, tanto os federal e estadual estão preocupados com isso. Mas, nesse momento, a conversa, até agora, são poucos dias, né? 10 dias de um novo governo, estão sendo muito boas e fluidas. Isso é muito importante. Só para fechar, no caso do financiamento, tentar mudar um pouco a lógica, ou seja, ao invés de se pagar pelo tamanho por quantidade de moradores, pagar pela questão de atendimento, até porque tem cidades que acabam atendendo outros municípios, que é normal, né? Está tudo dentro do SUS, né? Tentar mudar um pouco essa lógica para melhorar esse financiamento, ou seja, quem acaba atendendo um pouco mais, ter mais recursos para conseguir garantir esse atendimento de maneira boa, não só para os seus moradores, mas também para as cidades vizinhas? Carlos, eu acho que tem que ter toda uma mudança, né? E é isso que está sendo discutido. Não só atender pelo número de habitantes, que uma parte desse recurso vem pelo número de habitantes, né? Não só também pelo procedimento, mas até pela complexidade desse procedimento. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou citar um exemplo só aqui. Uma diária de UTI hoje ela não custa menos que R$ 2.500 do serviço público. Não custa menos que isso. O Ministério repassa hoje para o município R$ 600. Os municípios conseguiram ainda cadastrar isso. Tá? Se você for analisar, 2.500, 600, sobra 1.900 para o município. Então, acaba sendo um exemplo só. Esse é um exemplo. Tá? Agora, você tem todo o resto. Se a gente for pensar a nível nacional, a saúde suplementar hoje, ela gasta mais dinheiro do que o serviço público. E a saúde suplementar hoje atende 60 milhões de brasileiros. 160 milhões de brasileiros são atendidos na saúde pública, com menos recursos do que a saúde suplementar. E a saúde pública faz vacina, faz prevenção, faz saúde mental, faz tudo isso que a gente discutiu até aqui. Então, precisa, além de melhorar esse financiamento, ter mais recursos na saúde. E se você lembrar, teve esse orçamento que conseguiram aprovar agora, mudar essa PEC, tinham tirado um grande valor, um volume de recursos muito grande da saúde. Voltou uma parte, mas não voltou tudo. Além disso, precisa de mais recursos. A saúde é muito cara. Ela é muito cara mesmo, porque todo dia você incorpora novas tecnologias. Então, precisa, além de mudar a forma, aumentar o volume de recursos.